E fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos ver aí como criar as texturas do mapa do jogo. Vamos dar continuidade à série de como recriar o Doom no Python. Se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui, eu recomendo que você deixe o seu like. E vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar aí quando você escrever o código dessa aula. A gente vai adicionar as texturas nas paredes, né? Que estava em branco. Então são texturas variadas aí do jogo do Doom. Tem também, ó, eu posso mexer, né, a câmera, né, a câmera do jogo com o mouse agora, ao invés da setinha. A gente vai fazer essa alteração também. E vocês reparam que não tem mais o cursor do mouse, esse cursor aqui, esse ponteiro, tá vendo? Quando você tá movendo a câmera. E tem o céu ali em cima, tá vendo? São essas modificações aí que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá pro código. Parei aqui os links que a gente vai precisar. A gente vai precisar do link das texturas. Aqui é um GitHub aí do canal do YouTube da Gringa, que vai precisar baixar essas 5 imagens aqui e a imagem do céu aqui, que é sky.png. Aí basicamente, eu criei dentro da minha pasta Doom, eu criei duas pastas novas. Uma pasta Resource e outra pasta Texturas, né? Que é onde vai ter as nossas imagens. E eu vou deixar aí na descrição, tá? Esse link aqui para vocês baixarem. Primeiro, o arquivo que a gente vai mexer é nas configurações. Então eu criei uma variável chamada player_size scale, que é tamanho da escala do player. Coloquei 60. E aqui são as configurações do mouse, tá? Então eu criei variáveis aí. Uma variável para controle do mouse, que é na sensibilidade, né? Quando ele vai mexer o mouse. Então eu criei a variável mouse_sensitivity. Eu criei a variável chamada mousemaxHel, que é o 40. O valor dela, né? 40. Criei também uma variável chamada mouseBorderLeft, que recebe o 100. Criei uma variável chamada mouseBorderRight, que vai receber a largura, tá, da nossa tela, menos o mouseBorderLeft, que é esse cara aqui. Eu criei também uma variável chamada floor_color, né, que vai receber uma cor RGB. Eu criei aqui uma variável chamada texture size, que é o tamanho da textura, tá, de cada textura, e eu passei o valor aí de 256. Criei uma variável chamada metade da textura, né, do tamanho da textura, que vai receber a textura, o valor da textura aqui, e pegando o inteiro aí de 2. Nesse arquivo é isso. Agora a gente vai para o arquivo Object Render, onde a gente vai começar a criar. Primeiro a gente vai importar o Pygame, como de costume, como PG, né? Depois a gente vai importar das configurações, né? Tudo que tem lá. E em seguida a gente vai vir aqui, ó, no class. Vamos criar aí uma classe chamada Object Render. São objetos que a gente vai renderizar na tela. Que serve esse arquivo, é tudo que a gente vai renderizar no nosso jogo, né, que vai aparecer no nosso jogo, incluindo parede, céu, piso. E aqui eu criei o meu método construtor, né? Iniciei o meu game aqui com a instância do meu game. Criei um atributo chamado screen, que vai receber do nosso game a nossa tela, né? Tela do jogo. Depois eu criei um atributo chamado, né, wall textures, que é basicamente texturas das paredes, tá? Vai receber, né, a função aqui que a gente criou para carregar, né, a textura das paredes em cada parede do jogo. E essa função a gente cria aqui mesmo. E eu criei também uma variável chamada SkyImage, que é o imagem do céu, né, que vai receber aqui do self.getTexture, que é uma função que a gente criou para obter essa textura do céu. A gente criou aqui mesmo. Aqui eu passei o caminho de onde está a minha imagem do céu, que está aqui, ó, Resource, Textures e SkyPNG. Foi isso que eu coloquei aqui, para acessar ela e carregar ela. E depois eu coloquei a vírgula aqui e passei um outro parâmetro, que é a largura, né, mais a metade da altura. Beleza? E depois eu criei um atributo, né? Que é uma variável, que é uma sky underline offset. Basicamente eu passei um valor zero para ela. E em seguida eu criei aí também uma função draw para desenhar, né, coisas na tela. E eu chamei aqui duas funcionalidades que a gente já criou, que é o draw background, que é do céu, e o self.render game objects, né, para carregar todos os objetos aí na tela. Aqui embaixo a gente já chama, né, essa função que a gente cria, essa função que a gente chamou, que é o draw background, que é desenhar o fundo, né?
E aqui eu vou passar esse trecho de código aqui, que essa variável SkyOffset vai receber. Depois eu vou chamar aí da self-screen. Né? A gente vai desenhar alguma coisa na nossa tela, por isso a gente utiliza o Bleach do Pygame. E o que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar self.skyImage, que é a imagem do céu, na nossa tela. Tá? E a gente passa isso aqui também, né, como parâmetro aí dessa função, que é a posição onde vai ficar, tá? E aqui embaixo também a gente faz a mesma coisa, tá? Só que a gente passa isso aqui de diferente. E aqui embaixo a gente vai chamar o PG, né, que é o Pygame. A gente vai acessar a funcionalidade desenhar e depois a gente vai chamar aí o Rect, né? Desenhar um retângulo. A gente vai desenhar aí na tela, né, na nossa tela do jogo. A gente vai passar uma cor, né, para o nosso céu, que é a cor do nosso céu, né? Essa cor aqui, que a gente criou aqui nos settings. E depois a gente vai passar isso daqui. Em seguida, a gente vai vir aqui e vai criar uma função chamada Render Game Objects, que a gente chamou aqui em cima, tá vendo? E nessa função a gente vai criar uma variável chamada lista objetos, lista de objetos, vai receber do nosso game de raycast, né, do nosso arquivo raycast. A gente vai acessar desse arquivo objects to render, que a gente já vai ver, tá? Depois a gente vai criar um loop aqui, vai percorrer a variável depth image, a variável image, né, que é a imagem, a variável posição, e a gente vai percorrer na lista de objetos. Depois da gente percorrer tudo isso, a gente vai, na nossa tela, a gente vai adicionar, tá, a imagem na determinada posição. E em seguida aqui eu criei as duas coisas aqui, tá? Uma funcionalidade contendo o @staticMethod, método estático, e essa função ela se chama obter textura, que é o getTexture, e eu passei aqui como parâmetro inicial o path, né, que a gente vai passar um caminho da onde a gente vai obter essa textura, que é basicamente essa função que a gente chamou aqui em cima, tá? A gente vai carregar as imagens. Para isso que serve essa função. Aqui eu passei a resolução de cada imagem, tá? Que vai receber o tamanho da textura, né? E aqui embaixo eu criei uma variável chamada textura, que vai receber de Pygame funcionalidade de imagem, que aí a gente vai carregar, né, do path, da onde a gente vai passar, né, o caminho da onde está a nossa imagem para poder carregar ela, e depois a gente vai, né, chamar o ponto convert alpha, né, para converter com efeito alpha essas imagens. Depois a gente vai retornar aqui o PG do Pygame, né, a funcionalidade transform e a funcionalidade scale, né, a gente vai transformar a escala da nossa textura, né, com uma resolução que está vindo daqui. Em seguida a gente cria um dicionário aqui, tá, que é uma função que a gente vai carregar as texturas das paredes, de cada parede, para fazer isso, para que isso realmente funcione. Vai chamar o return aqui dentro dessa função, vai abrir chaves aí de dicionário e vai passar as chaves aqui, ó. Chave 1, chave 2, chave 3, chave 4, chave 5. E dentro dessas chaves a gente vai passar nossas imagens das texturas, tá? Que a gente tem aqui. Beleza? E em seguida, né? A gente vai vir aqui no arquivo main.py, que a gente vai chamar ali, ó, nosso arquivo Object Render e vai importar tudo que tem lá, para que tudo que a gente quer renderizar apareça no nosso mapa. E depois, se você ainda não chamou o Raycasting, chame tudo que tem do arquivo Raycasting, né? E aqui eu fiz algumas alterações. Eu criei aqui, chamei aqui do Pygame, funcionalidade do mouse, que a gente quer definir o cursor do mouse como não visível, tá? Que é esse cursor aqui que eu tô mexendo. Quando a pessoa virar, né, a câmera do player no jogo, a gente não quer ver esse ponteiro, tá? Quer ficar invisível. Então a gente passa isso daqui, beleza? Em seguida, eu vim aqui na função new game e chamei aí a variável, né? Criei uma variável chamada object render. A gente vai instanciar, né? Vai passar tudo que tem no nosso arquivo. No caso, vai passar tudo que tem na nossa classe, né? Object render, que está aqui dentro aqui da funcionalidade new game, para que ela esteja presente no nosso jogo. Depois disso, né? A gente vai baixar aqui e vamos chamar aqui o self.object_render.draw, que a gente vai desenhar, né, as texturas do nosso mapa e o céu também, tá?
A gente coloca aqui dentro da função draw para desenhar do main.py. Depois a gente vai ver um outro arquivo, que é o arquivo aí raycasting, onde a gente vai criar as texturas, tá? Então aqui no raycasting a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui, ó, duas listas, tá? Dois atributos de listas. O primeiro é esse aqui e o segundo é este. Depois a gente cria esse atributo chamado texturas, que vai receber aí nosso self.game de object render, né, do nosso arquivo de object render, vai receber, né, o wall textures, que é texturas das paredes, beleza? E em seguida a gente vai vir aqui, ó, vamos criar um método aí chamado getObjectRender, né, que a gente já chamou no outro arquivo, e vamos iniciar aqui, né, um atributo de lista vazio. Depois a gente vai percorrer cada array, tá, e valores, e vamos enumerar aí cada valor e cada array. E vamos passar aqui como parâmetro, né, o self-array underline question underline resultado. E depois a gente vai pegar a variável chamada depth, project weight, texture e offset, e vamos receber, né, passar para cada uma delas os valores que a gente está percorrendo aqui nesse loop, beleza? Depois a gente vai verificar aqui, ó, se o projeto, a projeção de altura, ela é menor do que a altura. Se for, né, a gente vai fazer isso daqui, ó. Tá? Basta copiar isso daqui. Se não, a gente vai fazer isso daqui, tá? E ao final aqui, a gente vai chamar o self-object-to-render e vamos adicionar na lista, né, dentro de dois parênteses, tá? A gente vai adicionar o que? O depth, a coluna da parede e a posição da parede no mapa, beleza? Depois a gente cria esse método aqui também, tá? Que é o array_cast. E eu não vou explicar tudo, tá? Eu vou passando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente a gente vai criar esse atributo aqui no início. Vamos criar essas duas variáveis, que vai receber a posição do player no game. Depois a gente cria essas duas variáveis e passa esse valor aqui para ela. Depois tem essa parte aqui. Tá? Então você vai pausando aí e vai copiando essa parte, que é a parte que a gente cria as texturas, tá? Algumas partes é cálculo, então eu vou ficar devendo algumas explicações. Depois a gente percorre um loop novamente aqui embaixo, né? Tá vendo? Pausa aí, copia. Tem essa parte também, se você ainda não colocou. E tem essa parte aqui também, outro loop, né? Aqui a gente vai... Esse loop a gente já tinha antes, tá? Então a gente vai colocar agora, adicionar aqui, né? Esse if a gente já tinha essa verificação. A gente vai criar essa variável texture underline vertical, né? Tem a textura na vertical e a textura na horizontal. Então, essa textura vertical, ela vai receber isso daqui. Depois a gente copia isso daqui. E tem essa opção aqui também, ó. Que a gente vai copiar isso daqui, ó. Isso daqui e isso daqui. E se não, né? A gente vai copiar isso daqui. Tá vendo? E logo aqui abaixo, a gente vai chamar o self.array underline casting underline result ponto append e vamos adicionar essas variáveis aqui, tá? Lembrando que é dentro de dois parênteses. E vamos colocar aqui no update, né, para atualizar sempre, chamar essas duas funções aqui, self_get_object_to_render e self_array underline cast. E em seguida, né, a gente vai para o arquivo player. Vamos fazer algumas modificações lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é comentar esse trecho de código aqui, que é quando a pessoa ela ia apertar na setinha, né,
na setinha esquerda, na setinha direita do teclado e iria mover a câmera do player. E a gente substituiu isso para o mouse, né? Então a gente não precisa dessas duas setinhas mais. Então copia, né? No caso, basta comentar o código. Só não comenta essa parte aqui do código, tá? Em seguida, a gente vai criar aí, né, dentro dessa função que a gente já tinha criado nas aulas anteriores, essa variável aqui, scale, tá? Que vai receber da variável player size scale. Vamos dividir, né, com self.game a funcionalidade delta time. Depois a gente vai fazer essas duas verificações aqui. Em seguida, né, a gente vai mexer na funcionalidade desenhar, que a gente já tinha nesse arquivo. A gente vai descomentar apenas o código, tá? Que estava comentado esse trecho de código aqui. E esse daqui também, se tiver, tá? Se você tiver comentado, basta descomentar. Em seguida, a gente vai criar uma nova função que a gente não tinha, que é para controlar o mouse, tá? Quando a gente mover ele, para que o player ele mova, dando uma sensação que ele está virando a cabeça para o lado, para a direita, enfim. E aqui a gente vai criar duas variáveis, né? Que é mx, my, que vai receber do Pygame a funcionalidade que a gente vai acessar a função do mouse. A gente vai obter a posição do mouse, tá? A gente vai ter uma posição do mouse no X e a posição do mouse no Y. Vai precisar para manipular aí quando a gente mover o mouse, né, no game. E a gente vai fazer essa verificação aqui, tá? Para a gente definir a posição do mouse. Depois, se não, né? Se não for nada disso, a gente vai criar esses três atributos aqui, tá? No caso são dois, tá? Que eu tô só reatribuindo, né, um atributo que já foi criado aqui. E essa função max, ela pega um número máximo aí, um maior número, né, que retornar da posição do mouse. A função mínimo, ela retorna a posição mínima, né, do mouse. E depois tem também a função ângulo, né? A função tem a variável aqui ângulo, né, que a gente vai somar com o ângulo mais essa variável e vamos multiplicar também. Em seguida, a gente tem aqui, né, para atualizar o movimento do player constantemente. Então a gente coloca aqui, né, a gente já tinha essa função, então a gente só passa aqui a função do controle do mouse. Porque a gente precisa atualizar o mouse sempre, né, a posição do mouse, sempre que a gente movimentar o mouse, né, para que o player ele continue se movendo. E em seguida, né, se você não tiver criado essas funções aqui, crie, mas a gente já criou nas outras aulas anteriores. Em seguida veremos aí o map, né, o arquivo map, que a gente vai modificar, tá? Esse minimapa aqui que a gente tinha criado. Tá? Pause o vídeo, copie. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Fazendo isso, a gente tem aquele resultado que a gente viu no início. Ficou bem bacana aí. Tem a colisão nas paredes, né? Bem bacana. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades por aqui, beleza? Eu agradeço, vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.